tá? Enquanto isso, aproveitar nesse meio tempo aí, chegou muita gente, né? O pessoal lá chegando aí, ó, boa noite a todos, tá? Já falta 1 minutinho para as 20 horas, então nós vamos fazer a nossa leitura. Só desligar aqui, desliguei, e nós vamos usar esse livrinho aqui, o Busca e Acharás, tá? Que é do Francisco Cândido Xavier. Na verdade, o livro é do André Luiz e do Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. E ele traz pequenas lições para nós. Ai, que ótimo. A lição de hoje, ela é a lição de número 12, ela é do Espírito André Luiz. E ela se chama Símbolo nas Palavras. E ela fala o seguinte: em nos reportando a indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. Então, o André vai fazer algumas comparações do verbo, com que o nosso verbo, a nossa palavra, pode ser comparado. E olha só que legal as comparações que ele vai fazer. Palavras de bondade, ele compara a uma semente de simpatia. Já a frase de acusação é um golpe, agravando a ferida que propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é um curto-circuito na sistemática das forças em que venham surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. Já o comentário deprimente é basto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem enregelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. Então, com essa singela comparação do André Luiz, que nos fala a respeito do poder criador ou destruidor das nossas palavras, que nós possamos manter os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, agradecendo pela sublime oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite para refletirmos a respeito de uma figura que nós muito admiramos pelos exemplos que ela deixou até nós. Que nós possamos beber desta história tão bela e, dentro das nossas possibilidades, copiar um pouco desse exemplo grande, desse exemplo maior, e assim nos tornarmos, ainda que um pouquinho que seja, pessoas melhores no nosso dia a dia. Que tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aí eu passo a palavra para o Marcelo. Olá, boa noite. Deixa eu fechar a janela aqui que os cachorros da rua estão brigando aqui. Logo agora, não deve ser. Só um minutinho, nossa. É assim, né? É só começar o estudo que os bichos latem, o cachorro, né? O gato mia, né? Mas tá bom. Faz mal, faz parte. Ele Francisco, né, gente? Então, boa noite a todos, né? Vamos dar início ao nosso estudo da noite, né? Pedindo aí ao Cristo Jesus que nos abençoe e nos ilumine, né? Hoje nós vamos falar aí, né, aqui na casa de Francisco, né? Apesar de a gente estar virtualmente, né, gente? Nós estamos dentro, né, da proteção aí espiritual da casa de Francisco de Assis, que nos recebe aí há quase 20 anos, né? Na verdade, mais de 20, né? Tô contando aqui, dá mais de 20, né? E hoje nós vamos falar, né, do nosso querido Francisco, né, que é o patrono da nossa casa, né, o inspirador, né,
não só do nosso grupo, como também de milhares e talvez, né, incontáveis trabalhos no bem, né, mundo afora, né, esse espírito aí de altíssimo nível espiritual, né, que teve no plano físico, né, nasceu no ano de 1181, né, 1181, né, ou seja, quase 900 anos atrás, né, nós tínhamos aí a figura de Francisco entre nós, né, nasceu lá na Úmbria, na Itália, né, na região de Assis, né, tão famosa hoje, tão conhecida, né, e a gente vai falar um pouquinho da vida dele, né, e sobre, né, a importância desse espírito, né, que foi e que é, né, um dos maiores luminares que pisou, né, no planeta Terra, né, depois da figura do Cristo, né, Francisco de Assis, né, na minha opinião, é dos maiores seres, né, que nós conseguimos receber, né, no nosso planeta, né, aqui no nosso planetinha Terra, né, para a gente entender a posição do Francisco de Assis na humanidade, né, a gente lembra que alguns anos atrás houve uma eleição mundial, né, para poder se marcar quem que seria a pessoa mais importante do último milênio, ou seja, nos últimos 1000 anos da história da humanidade, né, quem era a pessoa mais marcante, né? Quem era a pessoa mais importante, vamos dizer assim, que mais legou à humanidade valores, né? Que valem a pena serem comemorados, né? Ou meditados, né? E num concurso que foi no planeta inteiro, né? Da ONU, o Francisco de Assis ele ganha, né? Como uma personalidade mais importante do planeta Terra nos últimos 1000 anos, tá? Então, assim, claro, né, que a gente sabe que o Cristo veio bem antes, né, então o período do Francisco, né, é do ano 1000 para cá, né, antes é claro que é Jesus, né, gente, a gente não tem nem o que dizer, né, mas o Francisco, então, ele é reconhecido mundialmente, né, não só, né, pelas suas características, mas também pelo seu valor espiritual, né, que é muito maior do que a gente sequer é capaz de imaginar, né, então a gente, para falar do Francisco, a gente vai recorrer, né, as informações que a gente tem das biografias dele. Existem muitas biografias do Francisco de Assis, algumas feitas poucos anos depois da morte dele, né? Então ele é um personagem que tem muita documentação histórica sobre ele, né? Alguma documentação contraditória até, né? Porque como alguém, né, diferente, né, daquele meio onde ele estava, ele suscitava nas pessoas reações diferentes, né? Para muitos era um santo, um visionário, para outros um maluco, né? Uma pessoa com a sanidade mental, né, duvidosa, né? Mas Francisco é, acima de tudo, que é Jesus voltando, né? Então, para a gente entender Francisco, né, dentro do ponto de vista da doutrina espírita, né, nós estamos falando aqui do querido Francisco de Assis, né, que a Igreja Católica chama, né? Primeiro nós temos que entender a história espiritual desse ser, né? Tem um livro muito bom, estou até com ele aqui, ó, né? Chama-se Francisco de Assis, né? Psicografado pelo médium João Nunes Maia, né? E obra do espírito Miramês, né? O Miramês foi, né, segundo a informação que ele dá no próprio livro aqui, um dos frades, né, um dos companheiros mais próximos ali do Francisco, que era o Frei Luís, tá? Que era um dos companheiros ali que acompanharam a trajetória da vida do Francisco de Assis enquanto, né, iniciando ali a ordem franciscana, né? E esse livro ele traz muito sobre a personalidade do Francisco de Assis, tá? Apesar de não ser uma obra que tem uma intenção de ser uma biografia profunda da vida do Francisco de Assis, né? Na verdade, ele é uma biografia romanceada e poética da vida de Francisco de Assis, ou seja, o objetivo do autor espiritual não é esmiuçar fato, data, né? Particularidades históricas, e sim, né, trazer a essência dos ensinamentos, né, da vivência do Francisco, né? Então muita gente, né, quando lê, né, vai perceber isso. Ele é muito poético, o livro tem, né, uma poesia muito profunda, né? Tem alguns fatos da vida do Francisco de Assis que ele nem sequer toca, né, e eram fatos muito conhecidos, outros ele entra mais, né? Então, assim, esse é o objetivo dessa obra, tá? Então quem quiser ler, né, lá na biblioteca do Francisco tem para prestar, né? Quem quiser adquirir, é um livro fantástico, tá? Esse aqui é o meu segundo ou terceiro. Aqui em casa aqui ele já foi lido, relido e bebido. Mas vamos continuar, né? Então, assim, dentro da doutrina espírita nós sabemos, né, que os seres, eles vêm várias vezes, né? Que a gente vai e volta várias vezes ao plano físico, né? Numa jornada de aprimoramento, de crescimento espiritual, e nada seria diferente com o nosso querido, né, pobrezinho da Úmbria, né? Ele tinha esse apelido lá na Itália, o Poverello, né? Poverello quer dizer pobrezinho, tá? Em italiano.
Então ele era chamado de o poverello, né? Porque ele se vestia, né? Ele era uma pessoa extremamente simples, né? E aí nós vamos encontrar, né, nesse livro aqui, né, e em outras informações espirituais, né, algo que é até um dos maiores consensos aí dentro do meio espírita, né, que o Francisco de Assis, antes de ser Francisco, né, antes de nascer lá no ano de 1100, né, 1181, né, ele viveu em Israel com o nome de João, né, o evangelista. Né? Quem era João? João, o apóstolo de Jesus, o discípulo amado, né, o mais jovem de todos os seguidores do Cristo. Né? Não confundir com João Batista, o primo dele. Né? Lembrando que os discípulos e os companheiros de Jesus na época, muitos deles tinham nomes iguais. Né? Então, às vezes o pessoal confunde João Batista com João Evangelista, Tiago Maior com Tiago Menor, eram pessoas totalmente diferentes. Né? Mas tem essa questão dos nomes, né, que eram bem repetitivos, né? E o Francisco, antes de ser João, ele era um apóstolo, né? Antes de ser Francisco, né? Ele era um apóstolo João, né? O discípulo mais amado e mais querido do Cristo, né? Não porque tivesse da parte do mestre um dote especial, coisa do tipo, simplesmente porque ele era aquele que mais amava, né? Então aquele que mais ama é mais amado, aquele que mais doa, mais recebe. Ele mesmo, né? Depois ele vai inspirar, né, a famosa prece de Francisco, né, que não foi feita por ele encarnado, tá, gente? A prece de Francisco de Assis, ela não é, né, algo que foi durante a vida dele, lá 1100 e alguma coisa que ele fez. Essa prece ela aparece no século XIX, né, num concurso de poesia que aconteceu na França, né? Uma pessoa desconhecida, ela faz a oração de Francisco de Assis, aquela Senhor, fazer um instrumento, né? Aquilo não veio do Francisco de Assis, tá? Mas ela era tão, né, a representação dos ideais de Francisco que as coisas colaram, né? E tem até os amigos espirituais que falam que foi ele que inspirou a prece lá no mundo espiritual, tá? Mas essa prece ela nunca foi proferida pelo Francisco de Assis enquanto encarnado, ela não existia na época dele, tá? Mas depois veio e, segundo a espiritualidade, a fonte é dele mesmo, tá? O poeta lá que fez, né, pro concurso lá de poesia, devia estar muito bem inspirado no dia lá, e o Francisco de Assis soprou lá a prece para ele. Né? Essa aqui é a história da oração, tá? Ou seja, quase 600, 700 anos depois da morte do Francisco. Mas voltando aqui, né? Então nós vamos encontrar o apóstolo João, né? O último dos discípulos de Jesus, né? O último a desencarnar, né? O apóstolo João que traz ao mundo o Apocalipse, né? Que traz o Evangelho de João, que traz as cartas de João, né? Que estão lá completando, né, o Novo Testamento, né? O apóstolo João com uma visão totalmente diferente, né? Não diferente de contrária aos companheiros, mas diferente de nível de percepção, né? Porque o apóstolo João, enquanto os outros discípulos viam ali o terra a terra do dia a dia com Cristo, né, o João ele percebia as nuances espirituais, né, as filosóficas, né, os voos da emoção, do sentimento, né, que era uma característica desse espírito, né, que sempre foi um personagem, vamos dizer assim, muito importante, né, dentro de Israel e dentro da história do mundo, né? Então nós vamos entrar nisso depois, mas o mais importante é só saber, né? Então nós temos lá o Francisco, o João Evangelista, né? Após o desencarne do João Evangelista, o que acontece? Né? Existe um processo ali de estruturação daquilo que nós vamos chamar depois de Igreja Católica, né? Que vai, né, trazer aquela questão da tradição, né? Que vai envolver o Evangelho ali, né, numa série de fatores, né, de perda de essência, né? E quase 1000 anos depois, né, percebendo ali que a igreja estava envolvida, né, muito mais em questão de vaidade, de poder, de dinheiro, de guerra, né, as cruzadas pipocando para todo lado, né, a Inquisição nascendo ali no início, ali, né, ainda não tinha a Inquisição nessa época do Francisco, mas as sementes dela estavam sendo jogadas para um futuro aí tenebroso, né? O que acontece, né? Segundo os amigos espirituais, Jesus chama o discípulo amado, né, nas claridades do seu amor, né, lá nos planos iluminados, e fala para ele, fala assim, Francisco, é necessário, fala, João, né, os nossos irmãos na terra esqueceram do meu evangelho, né, a pretexto do meu nome fazem guerras, né, matam, se violentam, se agridem, né, então é necessário lembrar a eles a essência dos meus ensinos. Por isso eu peço a ti que desça até o plano, né, da matéria densa e relembre aos nossos irmãos em carne, né, as canções de amor da velha Galileia, né, os leprosos curados, as mulheres aflitas, né, os corações que eram levantados, o amor e a fraternidade da nossa palavra, né, tão distante, né, dos tribunais, da pompa, da riqueza, do poder, da vaidade, né?
E aí o espírito que seria Francisco, né, o João, né, ele aceita, né, claro, né, Jesus pedindo, né, o que a gente vai falar? Jesus pedindo, eu estou indo, mestre, né? E vem João, né, visitar em espírito a região, né, de Assis ali. Ele vai escolher a região onde ele vai reencarnar, como um espírito de altíssimo nível que ele era, né? Ele tinha total controle do processo dele. Jesus falou, vai lá e faz, né? Do jeito que vai fazer, do jeito que quiser, dado o nível evolutivo dele. Jesus só entregou a tarefa, falou assim, ó, você dá conta, né? E o que ele faz? Ele se localiza nele, ele procura espíritos que estavam encarnados, que tinham afinidades com ele, né? Que é a Maria, Dona Maria, né, que é a Maria Picalini, né, que é o nome dela, que é uma francesa que havia acabado de casar, né, com um proprietário lá de terras e comerciante riquíssimo, né, chamado Pietro de Bernardone, né, ou Pedro Bernardone, que seria o pai, né, carnal do Francisco, tá? Então, o senhor Pedro Bernardone e a Dona Maria Picalina haviam se casado, né, e esses dois espíritos eram espíritos muito ligados ao coração do apóstolo João, né, não... Né? A mãe já é um espírito um pouco mais equilibrado, o pai é um espírito atrasadíssimo, de um nível espiritual muito, muito baixo, mas que tinha um amor, né? Mesmo assim, né? Existem espíritos iluminados que amam seres atrasados igual a gente, né? Graças a Deus, né? Porque... E aí ele reencarna em Assis, né? Ele reencarna na Itália, né? E no livro conta, né, como é que é o processo de reencarnação. Diz que o guia espiritual de Assis quase caiu para trás na hora que soube que o apóstolo João ia reencarnar lá na cidade dele, né? Eles ficaram doidos de alegria, tipo assim, nossa senhora, pode Jesus vai nascer aqui, né? Eles entram, né, né, eles ficam assim extasiados com essa, né? E o João começa, né, o processo reencarnatório dele. Qual que é a missão de João? É a mesma missão que Jesus vai falar com ele quando ele é jovem: reconstruir a igreja, tá? E essa reconstrução da igreja tem vários níveis, né? Tanto é que o João vai entender de uma maneira, né, um pouco obtusa no início, mas depois ele pega, né? E aí o João vem, né? E quando ele vai para reencarnar, o que ele faz no mundo espiritual? Ele mesmo, na sua condição, né? Assim como Jesus o chamou, ele mesmo chama 200 companheiros, né? 200 espíritos amigos, né? Vinculados a ele, e convida esses espíritos em nome do Cristo a estarem com ele no plano físico. É como se ele reunisse uma região dos planos iluminados, né, 200 entidades, né, iluminadas lá, né, não tanto quanto ele, mas seres, né, bem iluminados, e fala para eles, fala assim, meus amigos, o mestre me deu a missão, devo renascer em breve, né, na Itália, né, próximo ali à sede do Vaticano, de Roma, né, de tantas dores no nosso passado, e Jesus me pede para retornar à carne, para levar a lembrança do seu evangelho. Então eu tenho uma missão, né? E eu estou aqui para compartilhar essa missão com vocês. Então, se vocês quiserem, né, venham comigo, né? E aquela pleiade de espíritos iluminados, né, emocionado com aquele momento único, né? Fala, não, nós estamos indo, vamos embora, vamos trabalhar para Jesus, Jesus chamou, né? E o Francisco, reunido com eles, fala assim, tudo bem, vocês vão vir, mas estejam preparados. Nós estamos indo encarnar num ambiente, né, que é contrário às ideias de Jesus. Nós vamos chegar lá levando amor, levando caridade, levando carinho, eles vão dar pra gente violência, tortura e morte, porque é o que eles têm para dar. Se preparem para falar de luz, de perdão, de compreensão, de entendimento, e para receberem como prêmio o machado na cabeça, a tortura, a morte violenta, porque é o que eles têm para oferecer pra gente no momento. Não esperemos, né, um caminho de flores, mas sim, né, os duros espinhos, porque nós estamos indo lá para levar para eles conceitos, né, e vibrações das quais eles não sabem, eles não entendem. Vamos nos lembrar que Jesus, o nosso mestre, quando veio à Terra, né, foi massacrado pela multidão ignorante, assim que terminou a sua missão e permitiu que isso acontecesse. Conosco que somos discípulos, né, isso é o Francisco falando, né, não vai ser diferente não. Tá? Então nós vamos reencarnar e pode preparar. Nós vamos todos voltar para o plano espiritual na base da morte violenta. Nós vamos ser mortos, assassinados, porque nós vamos falar aquilo que incomoda. Nós vamos falar de amor para aqueles que querem odiar. Nós vamos falar de perdão para aqueles que buscam vingança. Nós vamos falar de desprendimento para aqueles que são avarentos. Nós vamos falar de compreensão e de respeito para os preconceituosos. Então, o que eles vão dar de volta, nós vamos ensinar isso para eles, por exemplo, e o que eles vão dar de volta para a gente vai ser morte, violência e dor. É isso. Quem quiser, já vem sabendo. Mais ou menos isso que eles dizem, que é palavra minha, né, gente? Então, era isso. Ele preparou o grupo, que eram espíritos equilibrados, e falou, não, nós vamos assim mesmo. A missão é de amor, é de renúncia.
né? E como espíritos equilibrados que eram, já sabiam que eles não vinham aqui para passear, né? Para serem abraçados e ganhar beijinho, não. Eles vinham aqui para trazer o amor, né? E para substituir a violência que existia aqui pelo amor deles. E para você dar algo para alguém, você tem que pegar dele de volta alguma coisa. E eles iam pegar a dor e a violência para deixar o perfume lá, né? Os exemplos, né, de renúncia, aquela coisa toda. E esses espíritos, quando eles reencarnam, né, é interessante disso, aí isso vai chegar na gente, né? Cada uma dessas 200 entidades, cada um desses 200, né? Que lá no livro tem um capítulo com o nome deles, chama 201. Deixa eu achar aqui, até mostrar para vocês aqui, ó. No livro tem, né? Conta a história do Francisco, né? E depois vai falar, né, dos 201. Cadê? Deixa eu achar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Lembrar o Cristo, capítulo 3, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o capítulo aqui, ó. Os 201. Tá escrito, tá espelhado, né? Mas tá escrito aqui, os 201. Os 201 porque é os 200 amigos e o Francisco. Tá? O João Evangelista naquele momento, né? O Francisco ainda, né? Que reencarnam. E cada um desses companheiros ficou responsável, né, por 1 milhão de entidades. Ou seja, cada um dos Francisco, Jesus chamou Francisco chamou 200, né? E cada um desses 200 chamou 1 milhão. Tá? Na verdade, cada um desses chamou 1000 e cada um desses 1000 chamou outros 10. Tá? Aí vai dar 1 milhão, né? Vai dar uma conta aí e vai multiplicando, tá? Isso quer dizer o quê? Que nós estamos no meio desse grupo. Por que nós temos afinidade com Francisco de Assis? Porque nós fazemos parte desse grupo. Cada um dos 200 trouxe mais 10, cada um desses 10 pegou 1000. Vai multiplicando. E nessa continha, lá na última, tá, gente? Que somos apaixonados pela história do Francisco, nos emocionamos, né? Se a gente estava lá entre o primeiro ou o número 1 milhão, não importa, mas que a gente estava. Por isso que no mundo todo existe tanto trabalho, né? E isso aí, segundo os espíritos, né, contabilizam quase, né, se for multiplicando, quase 2 bilhões de entidades do planeta Terra que estão sendo impactadas pela vibração do Francisco de Assis hoje ainda. 2 bilhões. Isso entre encarnados e desencarnados, tá? Vai multiplicando, né? Então, ele pegou, Jesus chamou ele pegou 200, cada um dos 200 dividiu e foi assim, né? E foi abrindo, né? Segundo alguns historiadores, né, pra gente poder pensar um pouco nisso, quando o Francisco ainda estava encarnado, ou seja, estava lá na Itália ainda vivendo ainda, né? A ordem franciscana tinha 200 mil membros. Eram todos espíritos iluminados? Não. Os 200 principais eram, os outros não. Tinha espírito atrasado, estava recebendo oportunidade, né? Até porque, né, o Francisco de Assis ele foi meio que expulso da ordem franciscana durante a vida, tá? Ele foi meio jogado de lado pela ordem porque eles achavam que ele era muito radical, muito fanático, né? Então eles deixavam ele meio ali na exibição ali, né? O nosso santo de estimação, né? Mas a ordem, né, foi virar uma ordem religiosa como eram as ordens da Igreja Católica. Foi o motivo dele afastar, né? Ele sai com os companheiros dele sem brigar com ninguém, né? Mas ele não fica muito tempo na ordem franciscana não, que ele mesmo tinha criado, tá? Porque ele não concordava com as regras, as coisas lá, né? Ele queria uma coisa mais evangelho, o pessoal queria uma coisa mais instituição, tá? Então tem uma briga dele. Tanto é que no livro não fala disso. Nesse livro aqui não fala disso, tá? Mas na biografia dele, que é farta, né, a gente vai encontrar essas histórias. Até porque não era o objetivo do Miramês, né? Fala de briga, de coisa lá, né? E até porque o Francisco não brigou. Ele saiu quando ele viu que ele não estava sendo bem-vindo. Mas aí encarna esse espírito, né? E, né, ele encarna, né, lá em Assis, né? E o pai dele era muito devoto, né, do apóstolo João, né, do profeta João. Na verdade, do João Batista, né? No livro tem até uma confusão que eles falam que o João Evangelista, mas não é o João Batista. E o que acontece, né? O pai dele dá o nome para ele de João, tá? Ele vai se chamar João. O nome do Francisco de Assis de encarnado é João de Pietro Bernardone, ou seja, é João do Pedro Bernardone, o nome dele. Ah, mas por que ele chama de Francisco? Francisco é um apelido da mãe dele, que a mãe dele dava para ele, porque a mãe dele era francesa e Francesco quer dizer francesinho. Então a mãe dele pegava o bebezinho no colo e falava, oh, meu francesinho, meu Francesquinho, E aí isso pegou como nome, tanto é que tem gente que coloca o nome Francisco no filho, tá? O Francisco nada mais é do que um diminutivo de francês, né? Ou seja, né, o nome Francisco é o quê? O francesinho, tá? Era o francesinho da mamãe, ela era francesa, né? Então o filhinho dela era o francesinho da mamãe, ô, meu francesinho, né? Meu Francesco, né, em italiano. Aí que pegou o nome Francisco, tá, gente? Por isso que nem o nome dele, que o pai dele deu, ele fica, tá? Ele só fica com o nome Francesco, né?
de Assis, né? Que é Francisco de Assis, né? O francesinho de Assis, se a gente fosse traduzir de uma maneira, né? Né? Então ele não guarda nem o nome dele, né? Porque tem todo um processo ali, né? E assim, a encarnação de um espírito desse nível, gente, impacta o planeta inteiro, tá? E impacta de maneiras muito diferentes para cada um de nós, porque a vibração espiritual de um ser desse na Terra, né, movimenta muitas energias, tanto do bem, né, que vão ali se agregar em torno dele, quanto do mal, que não vão entender o que é isso, o que é esse cara, o que é essa estrela que desceu aqui no meio da gente. E aí nós vamos encontrar o Francisco de Assis na sua juventude, né, na sua infância, né, como toda criança, um espírito totalmente sintonizado com as práticas do pai, ou seja, né, gostava de comerciar, de ganhar dinheiro, né, porque ele estava ali na onda mental do pai, enquanto criança. À medida que ele foi crescendo, ele foi percebendo que aqueles valores materiais do pai não eram tão importantes, né? E aí o que aconteceu? Um processo lento e gradual de afastamento do pai dele e dele, tá? Os dois começaram a ter diferenças no sentido não de que o Francisco brigasse com o pai, até porque ele amava muito o pai, né? Mas o pai não o compreendia. Para o pai dele ele era alguém que, né, ou estava doido, ou não queria responsabilidade, queria gastar o dinheiro dele, o pai dele extremamente avarento, né? E aí quando o Francisco é pego pelo pai dando os objetos do pai para os outros, né, para os pobres, eles têm uma ruptura que é definitiva, né? Eles não vão se falar mais, se não me engano, eles vão falar depois acho que só no leito de morte do pai dele ou dele, que eles vão conversar, mas mesmo assim é uma conversa muito, muito desequilibrada ali da parte do pai, tá? O pai dele nunca compreendeu, tá? E o que o pai dele faz? O pai dele vai, né? Deixa eu tirar o gato aqui. O pai dele vai, né? E deixa o Francisco seguir a vida dele, né, deserdado, e vai cuidar do outro filho que ele tinha. O Francisco já tinha um irmão mais novo, que foi quem herdou as propriedades do pai, aquela coisa toda. E esse irmão normalmente não é muito citado, né, apesar que os biógrafos do Francisco de Assis falam dele, aquela coisa toda, né. Mas ele não tem vamos dizer assim, ele não aparece muito, até porque, né, pelo que se fala, ele era muito sintonizado com o pai, tá? Então o irmão dele não era uma alma gêmea do Francisco, né, um espírito que o compreendia. Ele tinha lá, né, meu irmão maluco, né, meu irmão que largou tudo e eu tô rico, né? Tadinho dele, né? Eu gosto dele, mas ele lá, que bom que ele largou, que a grana ficou pra mim. É mais ou menos a relação dos dois, uma relação distante, né? Então ele tinha esse irmão, né, que tem descendência até hoje, né? Tem até um personagem famoso da Itália, esqueci o nome, que é a descendente do irmão do Francisco de Assis. Eles têm essa linha até hoje, ou seja, tem parente do Francisco de Assis encarnado hoje lá na Itália, né? Claro que bem diluído, né, gente? Quase 900, 800 anos, então, né, o DNA ali foi até diluído. E aí, né, quando a gente vai falando um pouco dessa questão do Francisco de Assis, quer falar alguma coisa? Tem um menino aqui do meu lado, aqui, dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós estamos falando de Francisco de Assis, tá? Vai lá brincar, né? Que às vezes tá querendo fazer alguma coisa e fica constrangido aí, fala, vai lá, né? Então, gente, assim, a gente vai ver que um grande espírito, quando encarna, né? Ele, de primeiro momento, ele não vai perceber, né, a sua missão, nem tendo o nível evolutivo do Francisco de Assis. Primeiro, porque ele estava num ambiente muito complicado, né? Vamos lembrar que a Europa medieval era um ambiente onde a treva dominava o planeta de uma maneira que a gente nem imagina. A gente acha que hoje tá difícil, né? Na Europa medieval era 50 vezes pior, tá? É um ambiente onde os desequilíbrios eram gerais, né? E quem era equilibrado ainda morria por ser equilibrado, né? Ou seja, o mal perseguia o bem e ainda matava o bem, né? Uma coisa tenebrosa, né? Muito diferente, por exemplo, do ambiente espiritual da Terra quando Jesus estava encarnado, né? Você vai ler lá o livro Boa Nova do Emmanuel, você vai perceber que Jesus, quando ele estava encarnado, a vibração de Jesus deu uma apaziguada no planeta inteiro. Ele aproximou mais da crosta, né? Não que ele não esteja aqui, ele tá na Terra, né? A gente sabe disso, né? Mas ele estava mais próximo da nossa vibração e meio que ele deu um efeito calmante na humanidade. Ou seja, aquela humanidade violenta da época de Jesus, né, os romanos, aquela coisa toda, estava acalmada, estava ali narcotizada no bem, vamos dizer assim, né? Estava ali, né, com um sossega-leão da vibração de Jesus, né? E você vai ver que o João Evangelista mesmo vive 99 anos, né, quase 100.
Francisco de Assis, antes dos 50 e poucos, acho que ele morre com 47, 48, uma coisa assim, ele já desencarna mastigado, né? A palavra com o amigo espiritual fala pra gente que ele volta pro mundo espiritual mastigado pela vibração da Terra. Ele absorveu aquilo, né? E na ânsia de ajudar, né, o corpo dele não suportou. Aquele choque de um espírito de luz, né, entrando em choque com a matéria bruta, né, e como ele não reagia ao mal, né, ou seja, o corpo dele foi recebendo impacto negativo ali daquela energia toda, né, e a gente vai ver o Francisco de Assis aí com 30 anos de idade, que ele já tinha malária, lepra e glaucoma, né, ou seja, ele tinha 3 enfermidades brabas, imagina na época, gente, né. Então, o glaucoma, para vocês terem ideia, né, eles tentavam curar o glaucoma na época do Francisco de Assis colocando brasa quente no olho da pessoa. Esse é o nível do negócio, né? E fizeram isso com ele várias vezes, né? Então você imagina como é que é a visão dele, né? Praticamente nada, né? A espiritualidade que ajudava lá, com certeza, né? Opa, explodiu, né? Coitado do gato. Isso aí é na rua aqui, gente, desculpa. E aí o que a gente vai, né? A gente está falando aqui muito da história do Francisco de Assis, aquela coisa toda dessa preparação espiritual, né? E o que o Francisco de Assis veio para fazer? Ele veio para reviver o Evangelho. E é interessante que o Francisco de Assis ele nunca se torna padre. Ele não entra para o corpo institucional da igreja, né? Ele não entra para a instituição igreja, apesar de respeitá-la muito, né? Ele sempre teve um respeito muito grande pela Igreja Católica, mas ele nunca fez parte do corpo religioso da igreja, tá? Até porque a missão dele é uma missão de reforma e não uma missão de destruição. Ele não veio para rachar a Igreja Católica, ele veio para, né, dar um sangue novo, né? E aí nós vamos ver que o que acontece, né? O Francisco ele vai para uma batalha, né? Era muito comum entre os jovens da época, principalmente ele que era rico, antes dele brigar com o pai, né? E tinham várias guerras entre as cidades da Itália, era muito comum, né? Ou seja, Assis brigava com Florença, que brigava com Gênova, que brigava com outras cidades, né? E essas cidades, né? Que eram quase que países dentro do país, né? Elas tinham muitas guerras. E aí o Francisco vai numa das guerras porque ele achava que era uma coisa muito legal ir pra batalha, né? Ele tinha uma visão romantizada, né? Ele achava que era só chegar lá e, né? e esgrimir lá e o cara ia desistir, né? Ele era meio viajado pra isso, né? E aí ele vai pra guerra e quando ele chega na guerra mesmo, lá né? Entre duas cidades, lá, se não me engano foi Assis com Gênova, uma coisa assim, ele vê a coisa horrível que é a guerra, com gente cortando a cabeça dos outros, torturando, arrancando pedaço, né? Aquele cenário sangrento. E quando ele vê aquilo, ele entra em parafuso, ele passa mal, né? Porque ele não tava, né? Ele achou que o negócio era meio que uma brincadeira de luxo, né? Até porque ele foi criado dentro de um ambiente todo protegido pelo pai, né, gente? Imagina, né? E aí ele entra, ele tem um processo muito complicado lá nessa guerra, né? E ele entra num estado de depressão muito grande quando ele é preso pelos inimigos, né? Então ele é preso, ele fica mais de um ano preso num calabouço, né? E com outros companheiros, e ele vê todas aquelas pessoas sendo torturadas, aquela coisa toda, né? Tanto é, né, que o pessoal que não acredita em nada acha que aquilo deixa ele maluco, e aí o Francisco de Assis nasceu daquela maluquice lá dele lá, que ele ficou doidão com aquele negócio lá, que ele não suportou a violência que ele viu e endoidou, tá? Perdeu a razão aí que ele virou lá né, Francisco de Assis, como se o Francisco de Assis fosse maluco, né? O que acontece? O pai dele paga, né, o resgate dele, né, não vai deixar o filho dele lá, né? Ele paga o resgate caro lá que eles pedem para ele, descobre que ele é rico, né? Então passa o dinheirinho, o pai dele paga, leva ele para casa. Depois que ele leva ele para casa, ele passa por um longo processo de mais de um ano para se recuperar, né, dos traumas físicos e dos traumas mentais da guerra, né? Então ele fica meio que, né, esse período é muito, ele aparece, quem já viu aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, você vai ver aquele período que ele fica meio, né, que o pessoal acha que ele tá maluco, né? Que é uma coisa que a gente também tem que lembrar, que raramente num filme a gente consegue expressar o que é um espírito superior, né? Então o espírito igual Francisco de Assis no filme, ele é tratado como se fosse um alienado mental, uma pessoa que tá, né, que vive no mundo da maionese lá, que fica só olhando, de boca aberta, né? E não é isso, né? Então assim, claro que assim, a gente vai ver que os artistas, o cinema, a literatura tem muita dificuldade de expressar, né, ou de entender o que é um espírito como Francisco de Assis, como Jesus, né? Então as representações que a gente tem são seres muito estranhos, esquisitos, meio desligados da realidade, né, que a gente vê lá nos filmes, tá, gente? A interpretação do ator, né? Até porque eles não entendem muito, né, a mente de um ser desse, né, para poder interpretá-lo, e também, né, as pessoas da época não entendiam. E o que vai acontecer nesse momento? Né, nesse processo de cura do Francisco de Assis, ele começa a andar muito pelas propriedades do pai, que era um homem riquíssimo, né?
E a par de ver, né, uma coisa que ele já estava vendo, que era a violência do pai dele com os escravos, né, lembrar que o pai dele tinha muitos escravos, tá? E quando a gente fala de escravo, a gente não é escravo africano não, tá? Na época do Francisco de Assis, um vizinho era seu escravo. Você podia comprar, você ia na cidade lá, pegava meia dúzia e transformava em escravo, tá? Então praticamente não existia africano na Itália naquela época. Existia muito pouco, tá? Mas não era escravo, não. Os escravos eram europeus mesmo, tá? Eram pessoas da Europa que eram escravas umas das outras. Era muito comum, e o pai dele tinha um monte, tá? Então, assim, tinha escravos negros, mas naquela época, naquele momento específico, tinha mais europeu mesmo escravizando os outros europeus. Era o rico escravizando o pobre, basicamente isso. Né? Depois que vai ter a escravidão dos negros, que tem um processo lá, né? Principalmente aqui na América, né? Que vai ser nessa coisa tenebrosa que a gente sabe. Né? Que é uma repetição, né? Piorada. Né? Mas aí, voltando, o que acontece, né, gente? A gente falando aqui do Francisco de Assis. Nós vamos lembrar o quê? Francisco, né? Ele nas suas saídas, né, nas suas divagações, ele começa a andar muito e ele encontra, né, uma igreja, né, que é a igreja de São Damião, né, que é uma igrejinha, na verdade uma capela menor que esse quarto aqui, tá? Ela devia ser um pouco maior do que o meu quarto aqui, né? A gente pensa em igreja, né? A gente pensa, né? Não, a igreja é uma coisinha minúscula, tá? É o tamanho de uma casa, no máximo, tá? Ou menor, né? O tamanho de um quarto da casa, mais ou menos isso, né? E aí, nessa igreja, ele vê a imagem de Jesus, né? Um crucifixo lá da igreja de São Damião. E ele tem, nesse momento, né, uma das suas várias visões mediúnicas, nas quais, né, na igreja o pessoal fala que o crucifixo conversou com ele. Né? Mas não foi bem assim não. O que ele viu foi o seguinte, ele viu Jesus materializou na frente dele lá, dentro da vidência dele, e falou com ele, falou assim, ó, né, a hora de você começar a sua missão, meu amigo, né? Você já tá aqui com seus 18 anos de idade, já tá, vamos precisando, né? E Jesus fala para ele, Francisco, reconstrói a minha igreja, né? A sua missão é essa, né? E aí o que acontece? Jesus se retira e ele olha aquelas paredes quebradas da igreja, ele entende, né? Num primeiro momento que Jesus está falando dele, né, meter massa e cimento lá e tijolo nas paredes lá e resolver o problema da igreja velha. Ele entendeu que Jesus queria que ele reformasse a igrejinha, tá? Mas é uma coisa muito mais profunda. Ele entendeu de uma maneira superficial porque ele estava dentro de um contexto ali, né? Muito limitado, né? Uma época da ignorância muito grande. Então ele começa a reconstruir a igreja, fisicamente falando, né? Com tijolo, com pedra, né? Tem até uns vídeos muito bonitos na internet, né? Dessa parte da vida dele, né? E o que vai acontecer naquele momento? Ele vai começar a perceber que na igreja existiam pessoas que se abrigavam, que eram os leprosos da região, os doentes, os mendigos. E a par da reconstrução física da igreja, que ele ia lá trabalhar na igreja, ele começa a ajudar aquelas pessoas. Ele começa a perceber que elas passam fome, que elas passam sede, que elas passam frio, que elas passam várias indignidades, né? E o que ele começa a fazer? Ele começa, todo dia, quando ele ia para a igreja, ele passava pela cidade e ia pedindo esmola. Ele começa dando as coisas dele, né? Mas quando ele percebe que isso gera uma reação violenta do pai, ele sai da casa, vai morar na igreja, né? Que é dentro da propriedade do pai dele, né? Se não me engano. E o que acontece? Todos os dias, quando ele acordava de manhã na igreja, né? Ele veste, né, aquele episódio, né? Que ele começa a dar as coisas do pai dele. O pai dele chama o bispo da cidade, né? O padre lá, o pároco da cidade. E o Francisco, né, fala, ó, você tá dando que é meu, você é ladrão, você tá me roubando. Né? Porque o pai dele fala, né? Isso não é seu não. O dia que eu morrer, olhe lá, isso aqui vai ser seu. Você tá dando que é meu pros outros. Eu não aceito que você dá nada que é meu pros outros. Né? E o que o Francisco faz? Fala, eu te dou tudo que é seu. Toma, tira a roupa do corpo, né? Até meu nome eu te entrego. Né? Eu vou ficar só com o Francisco. Entendeu? Que é da minha mãe. Ela que me deu esse Francisco. Você me deu o nome de João, né? Eu não quero esse nome, não. Né? Então é tudo seu. E aí ele sai, né, pelado, né? Tem essa cena, né, nos filmes, né? Eles falam, né? E aí o que acontece? Um companheiro lá, né? O padre ou alguém lá pega uma roupa que estava num espantalho, né? Num lote vago, lá tinha um espantalho, e tira a roupa do espantalho e joga em cima dele, que é aquele burrel que ele vai usar o resto da vida dele. Né? Aquele manto que ele usa, né? Tava lá, né? No lugar de honra, vestindo um espantalho. Tiraram do espantalho e deram para Francisco de Assis, tá? E ele vai começar o trabalho de reconstrução da igreja, a par do trabalho de mendicância. O que é a mendicância? Ele saía para pedir comida para dar para os pobres. Então, quando ele não estava trabalhando na igreja, ele estava pedindo comida na rua para dar para os pobres. E o que acontece nisso? À medida que ele vai fazendo isso, os amigos dele, muitos dos quais eram aqueles 200 espíritos, né, começam a serem tocados pela ação dele, e aí um dia vai um, outro dia vai outro, na hora que vê já tem uns 200 lá com ele lá. A turminha chegou.
né? Não só dali da cidade de Assis, né? Mas ele começa a ficar famoso na Europa toda, né? Na Itália principalmente, então começa a aparecer jovens de tudo quanto é lugar, né? Então vem lá o Antônio de Pádua, né? Que vai lá, que é uma cidade da Itália, mas ele é português, ele fica sabendo, ele vai para lá se unir, né? Com o Santo Antônio, né? Então ele fica famoso, né? Pelo comportamento ascético, aquela coisa toda, né? E aí a juventude da região começa a unir com ele, né? E, né, ao mesmo tempo que isso começa a preocupar as pessoas, mas aí tinha duas questões ali que ajudaram ele, né? Primeiro, né, era uma juventude rica, né? Ou seja, os jovens que estavam abandonando tudo e indo morar com Francisco de Assis lá na igreja, né, eram filhos dos homens mais ricos e poderosos da Itália, ou seja, por isso que a igreja não reagiu violentamente com eles. Se eles fossem um bando de pobre de mendigo, eles mandavam um exército papal lá, matava todo mundo e acabava com aquela situação, né? Mas, por mais que o Francisco tivesse brigado com o Pedro Bernardone, por mais que o Bernardo de Quintalva tivesse brigado com o pai dele, por mais que o Luiz lá, ou que, né, tivessem problemas com a família, se a igreja atacasse os meninos lá, os pais dele iam fazer uma revolta, né? Eles falaram assim, você matou meu filho, não importa se ele é maluco ou não, mas ele é meu, né? Que foi, né, segundo um dos biógrafos do Francisco de Assis, o que aconteceu, né? Houve um movimento da igreja de poder reprimir, né, o trabalho do Francisco, e o pai dele falou, o meu filho é maluco, é doente, mas ele é meu filho, se vocês fizerem alguma coisa, vocês vão ver, eu vou financiar uma guerra contra vocês, né? E isso apazigou, né? Até porque, gente, nem precisa, né, gente? Porque a espiritualidade ia resolver, né? Mas, né, eles aproveitaram do brilho de pai do Pedro Bernardone, que é muito mais o brilho do filho dele ser atacado que o amor dele pela pessoa do Francisco, né? Que é, né? E ele fala, se meu filho é maluco, ele vai ficar lá, ele não tá fazendo mal pra ninguém. Se vocês mexerem com ele, vocês mexeram comigo, né? Mesmo brigado, mesmo aquela coisa, né? Com uma afronta atacar o filho dele, tá? Nesse nível, tá? E aí nós vamos ver o quê? Que essas ações, né, que começam a gerar polêmica e briga religiosa, o Francisco começa a não entender isso. Fala, mas o que eu tô fazendo, né? Tô aqui fazendo igreja, cuidando dos pobres aqui, esse pessoal tá brigando comigo, o que ele decide fazer? Ele decide o Vaticano. Fala, não, vou lá perguntar pro Papa, né? O Papa representa Jesus na Terra, né? Então vou lá perguntar para ele o que eu estou fazendo de errado, né? Tem uma briga muito grande um dia lá que ele consegue terminar a igreja, né? Eles têm um bate-boca entre o clero lá, o padre, aquelas pessoas todas, e o Francisco, né? E o grupo do Francisco, na verdade, o grupo do Francisco. E o Francisco fala assim, não, eu vou lá, vou perguntar pro Papa. Jesus fala com o Papa, olha como é que ele é. E o Papa estava envolvido em guerra lá, invadiu Israel lá, invadiu o Oriente Médio, o Papa estava coordenando exército, queria expandir o poder do Vaticano, estava pensando em Jesus, não. O negócio do Papa era violência, era guerra, né? Mas o Francisco, né, na simplicidade espiritual, né, ou na grandeza, né, pensou que, não, o Papa, né, é amigo de Jesus, né, ele não representa Jesus na Terra, eu sou amigo de Jesus, Jesus bate um papo comigo aqui todo dia. E nós vamos entender, vamos chegar lá, vou explicar para ele que nós estamos aqui em nome do amor, vai dar tudo certo. E vai o Francisco e os mendigos junto com eles, né? Os mendigos que não eram mendigo, né? E o que acontece? Ele consegue ser recebido no Vaticano. Por que será, né? Quando ele chega lá com aquele bando de mendigo lá, o pessoal fala assim, esse cara aí, deixa ele pra lá, né? E aí tem duas situações que acontecem, né? A primeira situação é que o Papa tem um sonho, né? Tem um espírito iluminado que aparece pro Papa e fala assim, recebe aquele rapaz que tá chegando aí. Esse aí, quem mandou ele foi Jesus. Não é qualquer um, não. Ele tá vindo aqui em nome do Cristo. Né? Você está todo comprometido, suas mãos estão sujas de sangue, tá? Mas esse aí vem em nome de Jesus. Jesus mandou ele vir aqui, você vai mandar ele embora, né? E o Papa acorda de manhã, aquela coisa lá, tinha um sonho esquisito, aquela coisa toda. O Francisco faz uma carta para ele, né? Falando de evangelho, citando Mateus, né? Ele cita lá, né? Não cobiceis ouro nem prata, né? Não tenha 2 alforjes de túnica, né? Então ele cita lá os textos do evangelho e manda pro Papa, né? Tipo assim, eu tô te ensinando no evangelho, né? Mas na simplicidade dele ia tocar o Papa, né? Ele estava explicando o que ele queria pro Papa dentro do evangelho. E aí o que acontece? Os cardeais que assessoram o Papa pegam aquela carta e falam assim, o que esse cara pensa que é? Esse mendigo aí que quer ensinar evangelho pra gente? Ele tá tripudiando a nossa cara, ele tá falando que nós somos, né? Que nós não seguimos Jesus. Né? E aí quando vai acontecer isso, né? E os cardeais querem matar lá os jovens, chega o outro lá e fala, esses meninos aí não são pobres não, esses aí são os filhos dos caras mais ricos da Itália, os caras que financiam a gente aqui, é os pais deles. Aí junta isso, né? Essa questão material, e o Papa fica sensibilizado, ele lembra do sonho, né? E ele chama um dos companheiros dele, é interessante, é um cardeal chamado João de São Paulo, um cardeal que era confidente do Papa. Né? Para quem não sabe, o João de São Paulo é a encarnação do Emmanuel, tá? O Emmanuel lá do Chico, né? É uma encarnação anterior dele, tá?
E o João de São Paulo, né, que estava lá inspirado lá pela espiritualidade, ele tinha uma boa ainda, não era perfeito, né, mas ele tinha uma boa índole, né, ele percebe que aquele Francisco ali tinha uma profundidade espiritual maior do que ele estava imaginando. E o que ele fala para o Papa? Ele reúne o colégio cardeal, né, que era quem mandava de verdade, e fala assim, olha, é o seguinte, por trás dele tem muita gente poderosa que vai prejudicar a gente. Né? Se a gente mexer com eles agora, né, nós vamos criar uma guerra aqui, porque os pais dele não vão perdoar a gente, não, eles vão vir para matar a gente. Né? Por mais que a gente seja poderoso, vai ser um trem que vai ser... todo mundo perde. O que vai acontecer? Vamos deixar eles fazerem o que eles quiserem, né? Porque eles vão ser as pessoas que vão falar com os pobres em nosso nome. Eles vão ganhar os pobres pra gente de volta. Se eles vencerem, a vitória é nossa, enquanto instituição. Se eles perderem, a derrota é deles. Eles perdem sozinhos, é um bando de maluco, nós não temos nada com isso. Né? Mas lá no livro, né, e nas obras, né, fala que o João de São Paulo, ele fala isso, ele sabe, ele acreditava no Francisco de Assis. Não, ele fala isso para poder driblar lá o ódio, né? E aí acontece do Francisco ser recebido com o grupo dele pelo Papa, né? Que era o Papa Inocêncio III, de que inocente não tinha nada, né? O Inocêncio III, né, que recebe tem essa cena no filme Irmão Sol e Irmão Lua, né? Muito, até um ator famoso que eu gosto muito, que é o Alec Guinness, que faz o Inocêncio III, quem não sabe, o Alec Guinness é o Obi-Wan Kenobi, lá dos filmes de Star Wars, né? É o Alec Guinness, que faz o Inocêncio III, né? E quando o Francisco entra dentro da Catedral de Latrão, né? Não tinha a Basílica de São Pedro ainda, o Vaticano existia, mas era a Catedral de Latrão, era uma outra catedral, né? Não tinha, São Pedro ainda não tinha sido construído, isso é na época do Lutero, é briga do Lutero, isso é 500 anos depois que a Basílica de São Pedro vai ser construída. Então o Francisco, ele entra na Catedral de Latrão, né? E o Papa, quando ele vê o Francisco de Assis, ele treme na base. Né? O Francisco de Assis chega e o Papa deixa ele falar. E o Francisco começa a falar. Para que nós estamos aqui no nome de Jesus. Né? O nosso desejo é apenas, né, viver como Jesus nos ensinou. E ele começa a citar o Evangelho. Fala assim, olha, não ter, né, a nossa regra, né, da nossa ordem é o quê? Não tem alforje nem túnica. De graça recebeste, de graça dai. Né? Nós queremos viver... Com o suor do nosso rosto, ele vai atalhando e pega o Paulo de Tarso e fala assim, ó, o Paulo diz, né, o apóstolo Paulo fala pra gente, né, aquele que não trabalhar, esse não coma, por isso nós queremos trabalhar na nossa ordem, né, no nosso grupo, e isso, né, que para ele era natural, era uma afronta violenta para os cardeais, que os caras viviam eles não sabiam o que era trabalho, viviam montado no ouro, no dinheiro, no poder, aí chega o cara, né, de graça receber, de graça dar. Para eles que estavam ouvindo, é como se ele estivesse pegando o evangelho, esfregando na cara deles, falando, vocês não vivem isso, vocês são um bando de hipócrita mentiroso. Na cabeça do Francisco de Assis, ele estava conversando com quem acreditava no que ele acreditava. Né? Porque ele né, tinha até essa visão infantil, né? Talvez eu acho que ele sabia, mas ele fala assim porque ele queria agregar com o pessoal, né? De que todo mundo acreditava no Jesus de amor, de carinho, de afeto, né? Que ele acreditava, que ele conhecia, né? E depois disso, né, o processo ali, o Papa, né, se humilha lá, né? O Papa vai lá e beija os pés do Francisco, né? Num ato que muita gente fala que é mais político do que de humildade, né? Mas a gente não sabe, a gente não tem coração do Papa, né? Eu, particularmente, né, dentro das informações que a gente vê nas obras, né, que naquele momento realmente o Papa ficou, né, extremamente tocado pelo Francisco, né? O Miramês fala isso no livro, fala assim, não, naquela hora o Papa, né, ele viu que o Francisco era um enviado de Jesus, ele se humilhou, foi lá, beijou os pés do Francisco. Quando o Francisco foi embora, ele voltou a ser o que ele era antes. Guerra, violência, briga, né? Mas ele sempre, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que ele faz isso, né, que ele volta a ser a mesma pessoa de sempre, porque a gente não se transforma, né? O Papa virou um protetor do Francisco. Enquanto o Inocêncio III estava encarnado, ninguém chegava perto do Francisco. Você fala, não, esse aqui é comigo. Ninguém põe a mão nele. Né? E o Francisco, ele cria um laço, né, de respeito muito grande pelo Papa. Claro que ele sempre estava lá subserviente, aquela coisa toda, né? Mas o Papa estava lá dominado pela autoridade espiritual e moral do Francisco de Assis. Então o Papa Inocêncio, né, ele vira, vamos dizer assim, o maior defensor do Francisco de Assis. Assim, naquele ali ninguém põe a mão. Vocês podem falar o que vocês quiserem, nele não. Tá? E o Papa começa a proteger ele, né, como se ele precisasse, tá, gente? O Francisco de Assis tinha a proteção de Jesus, né? Mas o Papa achava que ele, o Papa, né, detentor de poder lá, né, controlava a vida, o bem e o mal, né? Mas é isso, a gente está contando história, né, gente? Mas a gente tem que pensar um pouco na presença do Francisco na Terra, né? Eu acho que, né, tem um livro, tem as biografias aí, né? E depois a gente vai contar a morte dele, né? Claro que a gente tem que lembrar, né? Quando a gente fala do Francisco, a gente tem que lembrar de Clara, né?
né? Quando Francisco reencarna, né? Vem um espírito de Escol, né? E reencarna junto, né? Jesus, que não é bobo nem nada, né? Quando o Francisco reencarna, ele já estava combinando com o outro lá para poder vir, né? E dar sustentação. Que não era ninguém menos do que Maria, a mãe dele. Tá? Maria reencarna na época do Francisco de Assis. Com quem? Com Clara. Né? Clara de Assis é a reencarnação de Maria, mãe de Jesus, segundo as informações espirituais. Né? Então reencarna Clara e Francisco. João e Maria. Lembra lá de João e Maria? Moravam juntos lá. João cuidava da Maria como se fosse, né, filho dela. Filho tá aí sua mãe, mãe tá aí seu filho. Né? O laço espiritual desses dois seres reencarna os dois. Né? Clara vai fazer uma missão específica lá com as mulheres, lá, com aquela questão da ordem das Clarissas, aquela coisa toda, muito parecida com a missão do Francisco. Né? E o Francisco vai fazer a missão deles, mas os dois se sustentam. Apesar de praticamente eles não se verem, né? Porque as pessoas muito maldosas achavam que os dois tinham algum envolvimento afetivo. Tinham. Tá? Tinham um envolvimento afetivo, mas não o envolvimento afetivo que a gente pensa. Tá? Eram duas almas gêmeas, no nível mais espiritual que a gente pode imaginar. Que não precisavam nem da presença um do outro. Só de um saber que o outro estava lá do outro lado da montanha, a energia já fluía lá e eles conseguiam trabalhar. Né? E é famoso nos registros históricos, né? Os poucos encontros que o Francisco teve com a Clara depois que ela entrou para a ordem, aquela coisa toda, né? Normalmente eram encontros com mais de 20, 30 pessoas juntas para vigiar os dois, como se tivesse que vigiar os dois de alguma coisa, né? Eles nunca tiveram um minuto de privacidade sozinhos, tá? Só quando eles eram jovens, né? Que a Clara foi prometida para eles casarem, né? Mas isso aí não, né, não aconteceu. Depois ela entra para a ordem. A irmã dela também entra. Ela tinha uma irmã que também vai para a ordem. A família dela toda entra para a ordem das Clarissas lá, que ela cria depois. Né? Mas por que a gente está falando isso? Porque esses dois espíritos eles se complementam no trabalho do bem. Né? E nós vamos ver Francisco, ele praticamente ele vira muito mais do que um santo, né, de devoção. Ele é um inspirador de ideias. Né? Então ele vai inspirar o quê? Caridade, renúncia, desprendimento. É o Francisco de Assis que inicia o trabalho que a gente chama hoje na doutrina espírita de campanha do quilo. Né? Chamava campanha do quilo? Não. O que é o trabalho da campanha do quilo? Sai para pedir comida para os outros. Era isso. Que até hoje, né, as casas espíritas aí fazem, algumas igrejas também fazem, né? Que esse trabalho de pedir em nome do outro. Né? Pedir para dar. Né? E ele que inicia essa tarefa. A tarefa nasce dele, né? Depois no Brasil, lá no século XVII, se não me engano, né? Tem um companheiro lá se não me engano, lá no Nordeste que dá, né? Vamos dizer assim, o pontapé inicial aqui no Brasil, que depois vai ser incorporado à doutrina espírita, mas tudo começa lá com Francisco de Assis. Tudo começa lá com o poverelo, né? O pobrezinho, né? E, né, tem uma história muito bonita do Francisco de Assis, que é a história dos estigmas. Não sei se vocês conhecem, né? O Francisco de Assis, ele tinha as marcas do Cristo, né? Que eram as marcas de onde minava sangue do corpo dele, né? E essa história ela está muito ligada com um fato da vida dele, né? Que eu gosto muito, que é o fato quando ele fica leproso, né? Que o que acontece? O Francisco ele está lá cuidando dos leprosos, ele já tinha malária e lepra, né? Só tinha isso. Então, malária e lepra, malária e glaucoma. E ele está cuidando dos leprosos lá, como ele fazia sempre lá na porciúncula, né? O pedacinho, né? Porciúncula quer dizer pedacinho. O pedacinho de terra, pega aí, você está me atrapalhando, Luke. Para de fazer isso. Tá? Ficar andando para lá e para cá e eu não posso concentrar. Tá bom, filho? Você fica quietinho, você senta aqui, tá? Senão eu perco o raciocínio. Então, assim, ele estava lá na porciúncula, né? Que é o nome do pedacinho, que era um terreno lá que ele tinha ganho lá de um nobre lá para ele poder construir um local para cuidar dos doentes, né? E em determinada noite ele vai lá visitar os doentes, como ele fazia sempre, né? Depois de trabalhar, depois de fazer tudo, né? Lembrando que o Francisco de Assis trabalhava de manhã, de tarde e de noite, tá? Ele estava sempre reconstruindo alguma igreja, ajudando alguém que precisava. Por exemplo, ele sabia que tinha uma pessoa doente em algum lugar, ele ia lá ficar com aquela pessoa até a pessoa curar ou desencarnar, né? Era muito comum de fazer isso, né? A pessoa estava lá abandonada, lá chegava o Francisco de Assis para limpar a casa dele, para arrumar a casa. Isso era o Francisco de Assis, tá? E ao mesmo tempo ele ia falando, conversando, ensinando e trabalhando, né? Olha só, esse é o equilíbrio. E aí, em determinado momento, ele volta lá para Porciúncula e ele encontra um companheiro que estava leproso, né? Uma pessoa lá, e começa a conversar com a pessoa, né? Tipo, tentar animar, não, vai dar certo, Jesus, isso e aquilo. Aí o cara vira para ele e fala assim na alta, fala assim, ó, você tá falando isso que você tá com saúde.
né? Não viu, porque o Francisco mal enxergava, né? Que ele tinha as crises de Himalaia dele, o cara não sabia, né? Falou, você tá com saúde, eu tô aqui morrendo aqui, você tá falando de amor, de caridade pra mim, eu tô desmanchando vivo aqui, ó, tem amor nada, você some daqui, quer saber de você não. E isso impacta nele profundamente. Ele sai, né, daquela noite lá, ele vai lá pro Monte Alverne. O Monte Alverne é uma montanha que tinha na região da Úmbria, né, que é onde fica Assis, que pertencia a uma amiga dele, o monte inteiro pertencia a uma amiga dele. Não é só gente pobre, né? E lá tinha uma caverna nesse monte, nas reentrâncias do monte, assim, na metade do caminho para o pico, tinha uma caverna onde o Francisco gostava de ir para meditar. Ele entrava lá para ele conversar com Jesus, né, essas coisas, né? E ele vai para o Monte Alverne, acompanhado de mais alguns discípulos, que era comum irem com ele, pelo estado de saúde dele, que não era muito bom, isso ele com uns 38, 39 anos, né? Já parecia um velho de 70, né, por causa da questão física. Ele vai para o Monte Alverne, né, e fala para os discípulos, o irmão Frei Leão, o Frei Luiz, estavam lá com ele, né, fala assim, ó, vocês esperam aqui que eu vou orar. E quando ele entra dentro da caverna, ele começa a fazer uma prece, começa a chorar. E vai chorando convulsivamente, tal, chorando, e Jesus aparece para ele, fala assim, o que houve, Francisco? Você está chorando, meu filho? E o Francisco, né, com o rosto no chão, fala assim, mestre, me perdoa, eu não sei amar. Né? Mas Jesus olha para ele, né, com aquela cara de Jesus, né, compassivo, compreensivo, fala, por que, Francisco, você não sabe amar? Aí o Francisco fala assim, porque você me enviou um irmãozinho doente e eu não sei como consolá-lo. Porque ele falou comigo que eu nunca senti a dor da lepra, então eu não sei o que ele sente para poder ajudá-lo. E aí ele começa a chorar e soluçar e fala assim, mestre, eu falei com você. Você me confiou um ser que você ama muito e eu não estou conseguindo ajudá-lo. E aí Jesus olha para ele, né, com aquele olhar, né, magnânimo do Cristo, né, e pergunta, o que é que eu te faça? Né? E o Francisco olha para ele com os olhos em lágrimas e fala assim, quero ser leproso. Imagina, Jesus aparece pra gente pergunta, o que você quer, meu filho? Fala, não, eu quero ser leproso, me dá um câncer aí, Jesus. Né? Tô brincando, né? E aí Jesus, sorridente, né, pergunta pra mim por quê? Falando que eu possa entender a dor dele e melhor consolá-la. Ao nível, aí nós vamos ver o nível espiritual do Francisco de Assis. Ele pede a Jesus para ficar doente, para ele sentir na pele e entender um jeito para ajudar o outro que está doente também. E aí conta, né, que Jesus vai até o Francisco e dá um beijo no rosto dele. Né, dá um beijo de Jesus. Né? E quando o Francisco acorda de manhã, aquela coisa toda, ele sai da caverna, né, o Frei Leão olha para ele e vê uma marca esbranquecenta no rosto do Francisco. Né? E assusta, né? Porque aquilo ali é a lepra, né, gente? A doença já, né, manifestando, né? E aí o Francisco fala para ele, pergunta, que é isso, pai Francisco? Ele fala assim, esse aqui é um beijo de Jesus, né? Beijo de Jesus, né? E aí ele volta, né? E vai lá no moço lá e fala assim, agora eu te entendo, né? Passa um tempo, né? Ele começa a desenvolver a doença, aquela coisa toda. Ele nunca teve o grau mais avançado, né? Ele teve o grau que deteriora a pele, assim, mas ele nunca chegou a perder membro, essas coisas. Isso não aconteceu com ele, né? Até porque ele morreu antes, né? Foi uma coisa que foi muito curto o processo dele, mas ele ficou, né, com as infecções, né, com as feridas, com as chagas, né, com aquela coisa toda, né? E então ele podia falar pro rapaz, ele falava, não, eu sei o que você está sentindo, e por isso que Jesus é bom. Eu vim aqui para te abraçar, porque nós dois sabemos o que é sofrer, né? Pra gente hoje, isso é loucura. Porque a gente não entende o amor. Isso é estranho, porque nós vivemos debaixo do egoísmo, né? Nós não entendemos que, conforme o espírito do nível dele, que a vida material é uma oportunidade, é um momento, e não a nossa vida real. Então ali 5 minutos de lepra para me entender quem é leproso não faz mal, né? Porque a forma de um espírito desse processar a própria vida, né, é diferente da nossa, né? É uma forma onde o amor, onde a luz integram, né? Então é sempre bom a gente pensar e lembrar disso. Ele, né? ele tentou fazer. Ele tentou. Tentou o quê? Assim, ele ficou querendo sentir a dor para tentar saber o que fazer pra ele ajudar. vai. Qual remédio vai fazer para ajudar. É isso aí. Remédio nem existia nessa época. Não existiu o amor. Esse é o melhor remédio, né? Uhum. Então é isso, pessoal. Nós estamos terminando o nosso estudo, né? O Luke fechou aqui, ó. Remédio para tudo é o amor, né? Nosso tempo chegou ao final aí, né? Te agradece aí todo mundo que participou com a gente. Passa aí, né, pro nosso amigo Alan, né? Fechando aí o nosso estudo da noite aí, tá bom?
Abre a janela pra nós, bebê. Vou abrir a janela aqui que tá um calorão sem fim aqui. Marcelo, mas nosso imenso agradecimento pela sua participação e ficamos encantados com a contribuição do Luke aí no final, né? Que falou muito bem de como que sentir a dor do outro para compreender, né? Para poder ajudar melhor. Que bom, né? Bom entender, né? Isso, né? Que às vezes a gente passa por as dificuldades para poder conhecer a dor do outro, ser melhor instrumento na hora de consolar, né? Que grande exemplo que o Francisco de Assis é para nós. Com certeza. Né? E com a figura que deixa a gente sem palavras, que é o tipo de figura que você pensa assim, nossa, será que existiu mesmo? Né? Gente, se a gente ficasse 10 anos falando Francisco de Assis, ainda é pouco. A gente fez um estudo lá no Francisco de Assis, acho que tem uns 3 anos atrás, que a gente estudou o livro. Cada estudo era um capítulo. Deu mais de um ano a gente estudando o livro. Né? A gente pegou todos os capítulos do livro e estudou. Né? É informação demais, é coisa demais. Entendeu? E olha que o livro é só um recorte da vida, né? Isso é como o Evangelho. Você parar para estudar o Evangelho, você vai ficar ali, né? Só aprendendo cada vez mais. E o Francisco de Assis é isso, né, gente? E o que eu acho mais bonito é que o Francisco de Assis, a gente estuda, e o estudo do Francisco de Assis nos faz sentir vontade de aproximarmos um pouco mais do modo de agir dele dentro das nossas possibilidades. É uma figura inspiradora. A gente fica nessa palavra, como se ele estivesse tocando a gente aqui nesse momento. A gente viaja, volta, que de alguma forma acho que a gente também foi tocado pela energia desse anjo que esteve conosco nesses tempos, né? Realmente maravilhosa essa figura. A gente agradecer então a vocês, a todos vocês, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. E com a graça de Deus, nós nos reencontramos aqui na próxima segunda-feira para mais um estudo. Tá? Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade. Senhor, que nós possamos, através do exemplo desse irmão que tanto toca o nosso coração, nos tornarmos pessoas melhores, no objetivo de ajudar ao próximo. Permita, Senhor, que nesse mundo de muito conhecimento, de conhecimento se espalhe de uma maneira muito fácil, onde a todo momento é possível buscar conhecimento, buscar palestras, buscar informações, os nossos corações não fiquem atrofiados. Que esses ensinamentos que hoje estão tão fáceis ao nosso dispor, não fiquem congelados em nossa mente, inflando o nosso ego, mas que eles possam descer suavemente até os nossos corações e se tornarem atitudes através de nossas mãos. Porque o mundo, meus amigos, nos dias de hoje precisa de muita ação. Que o nosso conhecimento não fique estagnado, que nós estejamos atentos ao nosso redor às possibilidades de surgir. Porque esse conhecimento todo é vão, é inútil se não for transformado em amor, se não for transformado em ação. Possamos, então, cada um de nós, dentro das nossas capacidades, olhando ao nosso redor, descobrir a oportunidade de agir na prática do Evangelho de Jesus, para que esse conhecimento não se torne apenas vaidade em nossas vidas. Que tua paz, Divino Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, amigos. Fiquem todos com Jesus. Boa noite a todos. Até uma nova oportunidade. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.